Espero que estejam todos bem descansados, bem dispostos para esse segundo semestre, tá? Sejam muito bem-vindos. Vamos ter um semestre aí bem bacana, com aquela garra de sempre, com aquela exposição da matéria, e também espero a participação de vocês, mesmo aí diante da distância, né? Mas essa participação virtual, ela também dá para acontecer praticamente da mesma forma como a presente, tá? Esse segundo semestre, nós vamos dar continuidade ao direito do trabalho, é o direito do trabalho 2, mas na verdade é só o nome, né, da disciplina. O direito do trabalho é um só. Então nós vamos tá dando continuidade ao que nós vimos aí no primeiro semestre do direito do trabalho. Nós iniciamos o direito do trabalho com vocês nesse primeiro semestre que passou, vimos aí toda a teoria geral do direito do trabalho, vimos os princípios que norteiam o direito do trabalho, vimos o nascimento do direito do trabalho. Depois a gente chega então naquela parte mais prática, né? Teórica, mas também prática, já aplicável ao dia a dia do direito do trabalho, que foi justamente o contrato de trabalho, os sujeitos do contrato de trabalho, empregado e empregador. Depois passamos para a duração do trabalho, jornada de trabalho e todos os institutos que compõem. Falamos sobre férias, falamos sobre salário e remuneração, falamos sobre prescrição e decadência no direito do trabalho e praticamente terminamos a matéria aí falando sobre suspensão, sobre interrupção do contrato de trabalho e, finalmente, as alterações do contrato de trabalho e a transferência dentro dessa alteração. Então, nós tivemos aí uma visão bacana de toda essa parte aí introdutória e intermediária do direito do trabalho. Esse semestre nós temos um pouco menos de aula, nós temos só 2 horas aulas por semana, um dia, né? Nossa aula então vai ser toda a segunda-feira, e nós vamos estar estudando, iniciando um assunto importantíssimo e gostoso, bacana de estudar no direito do trabalho, que são as condições de trabalho. Condições do trabalho, evidentemente, do empregado dentro da empresa, né? A matéria é chamada por alguns de condições de trabalho, simplesmente, outros a chamam de saúde e segurança no trabalho. Alguns autores mais clássicos falam de saúde e medicina do trabalho. O termo medicina do trabalho está sendo um pouco abandonado, porque, claro, a medicina do trabalho está dentro da saúde do trabalhador, mas parece que é uma nomenclatura, uma dominação mais afeta a medicina propriamente dita. Então, sobre a perspectiva do direito, a gente trabalha abordando, sim, essa parte da saúde do trabalhador, mas não como medicina, e sim como legislação que apoia a saúde do trabalhador. Então, saúde e segurança do trabalho ou condições de trabalho é a matéria inicial que nós vamos ver, devemos gastar aí provavelmente o mês de agosto e o início aí do mês de setembro. Nós vamos estar vendo aí dentro destas condições de trabalho, saúde e segurança do trabalhador, as condições que são adequadas, que são as ideais, almejadas pelo direito do trabalho. Infelizmente, algumas situações não são tão adequadas para o trabalhador, mas acabam sendo toleradas diante da necessidade da própria sociedade. Haja vista, por exemplo, o clássico que a gente fala, quem trabalha no hospital, em certas situações de risco, no laboratório, com raio-x, alguma coisa, é uma situação de trabalho que não é a mais adequada, ela é apenas tolerável. Então. Mas tolerável por quê? Porque a própria sociedade necessita desses trabalhos médicos. Esse é apenas um dos exemplos, né? Outras necessidades são da própria empresa, que não tem como parar o trabalho em determinadas situações. Então, nós temos alguns trabalhos em condições toleráveis. E sim, nós temos alguns trabalhos em condições inadequadas que não são permitidas pelo direito. Então, nós vamos ver esses 3 assuntos importantes, que é a base para o restante. Né? Condições adequadas de trabalho, condições toleráveis, e condições inadequadas que são proibidas. Nessa perspectiva, a gente vai ver os chamados agentes que causam uma condição inadequada ou degradante para o trabalhador, alguns agentes físicos, biológicos, químicos, e agentes também que, se não forem contornados, acabam trazendo aí uma
um acidente do trabalho, um infortúnio trabalhista, tá? Por isso que também nós vamos ver os acidentes de trabalho, né? O que são os acidentes de trabalho, qual a sua classificação, os acidentes típicos, os acidentes por doenças, os acidentes por extensão, nós vamos estar vendo. Nós vamos estar vendo as principais formas de se precaver, de precaução ou de prevenção para que não ocorra o acidente do trabalho. Mas, infelizmente, se ele ocorrer, a gente também tem que estudar e ver os mecanismos de proteção já para a reparação do trabalhador no caso do acidente do trabalho. Seriam as formas de indenizações. Tá? E, por fim, a gente vai estar dando uma olhadinha nas condições que são toleradas diante de algumas dificuldades, mas que são necessárias. E aí a gente vai olhar o trabalho em condições insalubres e o trabalho em condições perigosas. Tá? Esse vai ser a nossa maior matéria desse semestre. Conforme eu disse, a gente deve gastar aí, com certeza, o mês de agosto e uma parte do mês de setembro. Pois nós vamos ver as formas que o direito protege o emprego do trabalhador ou a remuneração dele, uma forma de remuneração em caso de desemprego. E aí nós vamos ver as garantias de emprego são através da estabilidade. Então nós vamos ter os casos de estabilidade, sendo que hoje, já adianto que nós só temos estabilidade para o trabalhador empregado, só a estabilidade provisória. Nós não temos mais a estabilidade definitiva. Essa estabilidade definitiva, ela foi alterada, né, ou substituída por uma garantia de remuneração em caso de desemprego, que nós chamamos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Então, nós vamos estar vendo, de um lado, essas estabilidades provisórias, em alguns casos, como a maternidade, por exemplo, em que a mulher não pode ser dispensada, e, de outro lado, nós vamos ver o que substituiu aquela indenização, ou desculpem, aquela estabilidade definitiva que existia, o que substituiu foi o FGTS, que nós também vamos dar uma olhadinha. E aí, já no segundo bimestre, nós vamos estar caminhando para o final do contrato de trabalho e nós vamos estar estudando o aviso prévio, aquela comunicação que a parte que deseja por fim ao contrato de trabalho tem que comunicar a outra. Quando a gente fala em aviso prévio, a gente pensa de forma imediata no empregado, mas não é só um direito do empregado, é interessante que é um direito bilateral, é do empregador também. Por quê? Se o empregador deseja dispensar o empregador tem que avisá-lo do prazo, de um prazo mínimo aí, para que ele consiga, ou para que ele tenha a possibilidade de conseguir um novo emprego. Mas, da mesma forma, se o empregado deseja rescindir o contrato, pedindo demissão, ele também não pode sair de imediato, ele também tem que fazer esse mesmo aviso para o empregador, para possibilitar o empregador a conseguir um novo empregado. Então, esse assunto também é bem importante, é um dos direitos trabalhistas que são recíprocos, é um direito que tanto do empregado como do empregador. Nós já vimos que o direito do trabalho nasceu para proteger o empregado, então a grande maioria dos direitos existentes são direitos para o empregado. O aviso prévio é um dos poucos que é um direito bilateral. Ele é para o empregado, mas ele também é para o empregador. E, por fim, a gente vai estudar a cessação do contrato de trabalho, que usualmente não é o nome mais correto não, mas no dia a dia se usa a expressão rescisão do contrato de trabalho. Né? A cessação, o término do contrato de trabalho, que é chamado de rescisão do contrato de trabalho. E aí é uma matéria um pouco longa também, que nós vamos gastar algumas semanas para finalizar o semestre. E aí nós vamos ver tudo sobre rescisão, quais são as espécies, as formas, as classificações e, evidentemente, os direitos que são consequentes dessas rescisões. Né? Quando ocorre uma rescisão, quais são os direitos que o trabalhador tem, quais são as obrigações que o empregador tem que pagar. Então, é bastante matéria para um semestre, ainda mais com essas 2 horas aulas por semana, um dia por semana. Mas eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, muito gostoso de se estudar por nós, né? A gente expondo, vocês daí ouvindo, questionando, perguntando. Tenho certeza que vai ser um semestre bacana, com bastante aprendizado para nós todos, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tá? Nós começamos a nossa aula na segunda-feira, dia 10 de agosto. Então, eu espero todos vocês lá na nossa sala de aula virtual, tá? Um abraço para vocês e
com a convicção de que brevemente também esse abraço não vai ser só por aqui, esse abraço também vai ser presencial. Eu tenho certeza que a gente daqui a pouco, aos poucos, nós vamos começar a ter sim já o contato social e a oportunidade de ter as aulas presenciais, tá bom? Um abração a todos, fiquem com Deus.